Estamos de volta. Aqui é o professor Eliel Santana, o podcast Eliel Santana. Vai pelo canal TV Consciência Humana, Espaço T. E nós contamos sempre com a sua audiência, é muito importante a sua audiência. Nosso podcast é voltado para a valorização do conhecimento, da sabedoria, daqueles que querem romper com seus limites. Na verdade, nós não temos limites. Os limites que colocamos somos nós mesmos. E nós chegamos aonde os nossos sonhos nos mandam e até onde a gente tem coragem de, com intencionalidade, construir essa caminhada para que a gente possa conquistar aquilo que está diante do mundo. Hoje vivemos um mundo globalizado, onde você tem a oportunidade, desde que você tenha o esforço, a renúncia, a dedicação, para que você possa correr atrás de um sonho. E sempre é muito importante nós estarmos aqui debatendo sobre isso, porque vejo que nos últimos episódios a gente conversou com alunos que ganharam um ProUni, alunos que passaram 5 anos tentando fazer medicina até conseguir, alunos que queriam passar para a polícia, estudaram tanto, não conseguiram passar para a polícia, mas depois veio uma medicina como prêmio, entre aspas, ou seja, é uma consequência do estudo. Então a gente tem valorizado tudo isso e temos levado a você que nos assiste a oportunidade de ter inspirações, mostrar para você, olha, você pode. Qualquer um pode, desde que realmente queira construir algo diferenciado. E nesse aspecto, gente, nós somos premiados hoje. O podcast Eliel Santana tem a satisfação de fazer, provavelmente, a sua entrevista mais vitoriosa de todas, que nós estamos recebendo aqui, um piauiense que se tornou o brasileiro e que se tornou o jovem do mundo na ciência. Veja bem, um piauiense se tornou o brasileiro, se tornou o jovem mundial da ciência. E quando ele estava lá na Suécia, em Estocolmo, foi muito emocionante quando disseram Brasil. E a gente escuta muitas vezes Brasil no futebol, Brasil no voleibol, teve a Olimpíada esse ano. E aí, de repente, no meio de todas as conquistas, medalha para a Olimpíada, a emoção de ver no esporte alguém superar os seus limites, a gente vê nos estudos um piauiense representar o Brasil e ser, na linguagem popular da gente, campeão mundial, que é o que na ciência chamamos de Nobel, ou seja, Prêmio Nobel da Ciência Jovem. Eu recebo Manuel José Nunes Neto, o nosso Prêmio Nobel do Mundo na Ciência. Brasil! Brasil! Valeu, obrigado por esse Brasil que emocionou, que arrepiou. E que deixou a gente muito feliz, Manuel. Obrigado por tudo. Eu sou extremamente grato a pessoas como você que realmente valorizam a educação. Que é como a gente estava falando. Eu realmente furei uma bolha. Que a gente nunca vê que o estudo tem essa potência. E quando um jovem de 17 anos vence um Nobel, a gente fica, meu Deus do céu, realmente a gente pode furar essa bolha. Manuel, você vai contar a sua história toda, mas com 17 anos chegar lá, primeiro você... Eu tava lembrando um dia desse, né, conversando com alguns alunos que gostam de futebol. Sim. Aqui fazendo a metáfora do futebol de novo. E teve um amistoso na escola. Um amistoso. Uma escola contra a outra. E foi pros pênaltis. E aí o menino que mais gosta de jogar futebol, ele tava ali. Então ficou empate. E aí teve que ir pro alternado e a bola sobrou pra ele. Quando eu entreguei a bola pra ele, eu disse, a bola é sua. E só você agora pode bater pênalti. Ele disse, não vou bater esse pênalti, não. Mas tu não gosta de futebol, rapaz. É um amistoso, tem que bater o pênalti. Ele disse, mas não vou bater esse pênalti, não. Porque tinha muita gente na quadra, a pressão era grande. E uma coisa é a brincadeira, outra coisa, quando ficou sério o jogo, ele foi pros pênaltis e ele era o cara pra decidir. Ó, tu tem que decidir. É mais ou menos você, pra sua vida, estudando, se dedicando, montando, desmontando brinquedo, e de repente essa bola chega pra ti e diz assim, ó, tu vai ter que ir pra Suécia defender teu projeto agora entre os melhores do mundo. E aí tu, como é que é? Tenho que ir pra Suécia, defender o teu projeto entre os melhores do mundo e, se possível, ganhar e trazer esse prêmio pro Piauí. Quando chegou esse momento que o Manuel percebeu, eu tenho que ir pra Suécia. O prêmio Nobel da ciência vai estar em jogo e eu posso ganhar para o Piauí. O que passou pela tua cabeça? Cara, assim, foi uma ideia, porque quando criança eu sempre fui muito apaixonado pela ciência e meu sonho era que um projeto meu tomasse essa repercussão mundial.
E quando eu recebi a notícia que eu era o finalista escolhido pra representar o Brasil na Suécia, a sensação que você não consegue explicar. A pressão de que todas as apresentações são em inglês. Eu sou um cara péssimo em inglês. O pessoal olha, pô, ele foi pra Suécia, foi pro Caribe, ele deve ser fluente em inglês. Nada. Eu tive que ter um intensivão de aulas por 1 mês e pouco pra mim ter a fluência necessária pra me apresentar o meu trabalho e me virar com as perguntas que os jurados eles possivelmente fariam. Eu tava concorrendo com potências. Quando a gente fala potência, é Estados Unidos, China, Coreia, Japão. São Potência mesmo. Potência mesmo, que são conhecidos pela tecnologia. Pra amedrontar mesmo. Exatamente, pra amedrontar. Eu tava concorrendo com mais de 30 países e projetos selecionados nacionalmente. Cada país seleciona o seu projeto pra representar lá. Então eu tava entre os melhores do mundo. E eu era o primeiro nordestino a representar o Brasil nesse prêmio. Eu fiquei tipo, cara, é sério mesmo. Primeiro nordestino a representar o Brasil nesse prêmio. Exatamente, porque a gente tivemos outros finalistas que também representaram, mas o nordestino era a primeira vez. Mas você é o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio. Não, ganhamos já 2 vezes. Que bom. Foi 2 vezes em 2019 e outra em 2021, se eu não me engano. 2 vezes e esse prêmio existe há 50 anos. Há 50 anos, gente, peraí. Há 50 anos existe o Prêmio Nobel de Ciência Jovem. Há 50 anos, eu vou repetir, há 50 anos, o Manuel é o terceiro brasileiro que vence esse prêmio. Que vence com um recorde. Somos tricampeões. Sim, somos. Tricampeões. E fomos com um recorde de quase 500 mil de votos. O último recorde foi de um brasileiro em 2019, com 56 mil votos. Eu lembro que mãe chegava pra mim e falava... O último brasileiro ganhou, venceu com 56 mil votos e você com 500 mil de votos. Sim. Eu lembro que mãe, quando eu cheguei pra ela, disse, mãe, tem uma feira gigantesca e a gente precisa bater um recorde de 56 mil votos. E minha mãe sempre foi uma guerreira. Ela falou, Manuel, chegamos até aqui, então a gente vai ter que pegar esse prêmio. Só que 56 mil votos é muita gente. Só que a gente não esperava que ia chegar a 500 mil. Eu acho que eu provei por A mais B que piauiense e nordestino é bicho encabulado. A gente quando a gente mexe quando com o nosso quer. calo, quando mexe com o nosso calo. Mas foi uma experiência incrível. Eu tive jantar com a realeza. Faz tipo um sonho de criança. Até hoje a ficha ela não caiu que eu tenho um Nobel. Como foi essa relação com a realeza naquele momento que você tá com pessoas, porque a Suécia são os melhores IDH do mundo. País que faz um serviço fora da curva, a Suécia, tanto que a gente pouco ouve falar, é como a Finlândia, Estônia, Sim. esse país, Suíça, a gente pouco escuta falar, porque são países que têm a vida tão resolvida, que o jornal muitas vezes gosta de falar de quem não tá resolvido. Então os caras estão tão resolvidos que não viram nem notícia. Que ninguém nem fala. Pronto, nem fala. É um problema, falando nisso, que eu encontrei, porque todo projeto científico que a gente faz, a gente quer encontrar um problema no país que a gente vai apresentar o projeto. Quem foi que disse que eu encontrei um problema na Suécia? Não encontrou? Não encontrei. Olhou Simplesmente um negócio que, mano, você pode pesar. Problemas relacionados com contaminação na água na Suécia. Não vai encontrar, não. Os caras compram lixo pra reciclar, cara. Compra lixo pra reciclar. É um negócio fora da curva. Lá eles prezam muito pela educação, pelo cuidado com a água e são referências em tratamento da água. Então, a primeira interação que eu tive com a realeza foi falando com a princesa, que inclusive ela morou alguns anos no Brasil. Então, a primeira palavra que ela me falou foi, bom dia, Manuel. foi muito show, assim. Porque a gente chega em um país desse com um pouco de medo. Porque, pô, só eu tô representando o país e é a primeira vez. E eu sempre via todas as feiras que eu participei como uma oportunidade única. Porque as pessoas acham que eu venho de uma família rica. Conta essa tua história pessoal. Eu venho de uma família bem pobre. O meu pai era cobrador de ônibus e minha mãe era manicure. O meu pai largou os estudos bem cedo porque foi com aquela coisa. Eu ganhei o primeiro dinheirinho ali, eu tô rico. Aí foi se envolvendo com bebida, aí larga estudo. E quando a minha mãe chegou, a minha mãe falou, tu realmente vai jogar a tua vida fora por conta disso? Tu acha mesmo, tu tem o potencial gigantesco, tu vai jogar fora por conta de bebida? Meu pai era cobrador de ônibus, passava a noite toda no famoso Corujão. Corujão, eu Pronto, me lembro, eu peguei Corujão. Antigo, né?
Tempos Sim. bons do transporte público. Exatamente. Tempos bons. E foi com essa pressão de mãe que pai começou a ajudar para concurso público. Pai, hoje em dia, passou em 3 concursos públicos, Tribunal da Justiça, UESP, e agora ele tá no HU, que é o Hospital Universitário. Hospital Universitário do Piauí. Pai... Um dos melhores do Brasil. Exatamente. Pai pega um pouco de ar quando eu falo, rapaz, foi graças à mamãe que o senhor estudou mesmo. Eu disse, rapaz, que negócio de mamãe, eu tive, foi que estudar mesmo. Pai, Mas tinha que ter uma motivação, né? sim, nossa, uma motivação. mãe. Porque mãe, ela foi ter essa interação com o estudo mais forte aos 18 anos. Minha mãe entrou em uma escola com 18 anos, agora tu imagina aí. Ela entrou na escola com 18 anos de idade. A minha mãe era tratada como bicho pela família. Aquela família com 11 irmãos, que cada um ali é um burro de carga. E minha mãe assim sempre teve o sonho. Quando eu tiver os meus filhos, todos eles vão viver para o estudo. E foi com essa garra... A história vai ser diferente. Exatamente. Foi com essa garra e força que a minha mãe moldou o meu pai e moldou eu e o meu irmão. Que eu tenho um irmão mais novo, o Pedro. E o pai passou em 3 concursos públicos e foi a minha vida toda escutando. Manuel, tu nasceu pobre. A única forma que tu tem de sair disso é no estudo. Minha mãe, ela brincava muito, que em casa só não podia faltar comida e livro. O resto a gente dava um jeito. Dava um jeito. E, tipo, foi uma vivência tão louca que quando criança eu não percebia. Tipo, eu não dava tanta bola. Ah, estudo, eu vou usar isso aí pra quê? Mas quando eu fui ficando velho, eu fui percebendo aquilo mais. Ficou velho, tem 17 Tenho anos. 17 anos, né? A pessoa fala, nossa, Calma. que velhão, que velhão. Eu tô na frente de um velho. E, tipo, eu sempre tive essa feição pelo estudo da robótica. Quando você foi amadurecendo, Sim. né? Velho. Velho não. A minha mãe foi... Eu espero que você fique velho, porque ficar velho é uma dádiva. É uma dádiva. E que até lá você ganhe o prêmio Nobel. Sim, o de sênior, fato, o sênior. Exato, igual o Albert Einstein. Sim. E com 6 anos de idade eu me peguei desmontando o brinquedo pra me entender como que aquilo tudo funcionava. Eu sempre queria saber, como é que um carro de controle remoto ele faz curva? Não, minha mãe falava que eu era uma criança estranha. Minha mãe queria que eu fosse advogado ou médico, que é o que as pessoas têm. Teresina é o... Exatamente. Eu acho que no mundo... É o caminho, é. No mundo não, mas no Brasil a gente ainda tem muito esse pensamento que só médico e advogado que ganha bem são os bem vistos. E que vão ter oportunidades. Exatamente, porque no passado eles realmente eram os tops de linha, mas hoje em dia a sociedade já mudou muito. A minha mãe ela nunca falou, Manuel, tu tem que fazer a medicina. Mas ela sempre fala, Manuel, mas tem essa área aqui, por que tu não vê isso aqui? Tu é tão novo. Eu sempre falava, mãe, eu quero ser construidor de robô, que eu não sabia que era engenharia. Mãe, eu quero ser construidor de robô, que eu amo isso aqui. E eu fui, de pequenininho, com o tempo, adquirindo conhecimentos sobre robótica, me apaixonando. E aquela brincadeirinha foi começando a ficar séria. Começou com as feiras no colégio, que a gente tem a chamada de Oferac. Eu até só, né, te cortando, Manuel, mas nos últimos anos, infelizmente, aqui uma crítica que eu vou fazer para o sistema escolar, não é a escola em si, até para ter público, nos últimos 25 anos, desde quando eu comecei a fazer o ensino médio, os colégios começaram a mudar a sua feira de ciência para uma feira cultural. Que muito se parecia com a gincana que já existia no colégio, que de fato envolve mais essa questão cultural. E a ciência, ela é metódica, a ciência, ela exige um método científico, você tem lá o problema, a hipótese, o teste, a conclusão, ou seja, seguir essa metodologia científica, ela exige renúncia, solidão de estudo, saber se vai dar certo, se você está andando, se vale a pena. E muitos estudantes meio que colocaram isso de lado. Que preferiam as feiras culturais onde você aparecia culturalmente, o que é muito legal. E a ciência às vezes ficava de lado. E a gente percebe muito hoje. Você foi meio que na contramão. Você insistiu com a ciência, com o método, com a solidão, estudar sozinho, ficar no seu quarto. E a gente percebe isso, que tipo, feira de ciência, as pessoas se preocupam com decoração. Decoração. Como assim, cara? É feira de ciência, como você falou, é método, é livro na cara, comendo livro. Esquece o conteúdo. Cara, hoje o pessoal se preocupa em decorar a fala. Eu nunca decorei uma fala mesmo, porque eu sempre me propus a estudar todo o conteúdo. Se todos os meus colegas faltassem, eu sabia como que eu desenrolava aquilo ali.
E às vezes no grupo desse, o colega só sabe falar a parte dele. É só a parte dele. Se o outro falta, ele fica, ele faltou, o fulano faltou. Eu só sei falar essa parte. Eu só sei falar isso. E eu não. Porque eu criei uma paixão tão grande pela ciência que, cara, foi de criancinha. Quando eu falei que essa brincadeira ela passou a ficar séria, foi quando eu comecei a perceber que pra mim ter uma ascensão na ciência eu precisaria estudar método. Ciência é método, é sentar, seguir passo a passo e realmente analisar e estudar. É um negócio solitário pra caramba. Tu tá sentado num quarto Tu não o dia tem público. todo, tu não tem público, ninguém tá lá, parabéns, tu tá estudando. Ninguém tá nem aí pra ti. Ninguém tá nem aí. Cara, quem é que fala parabéns? Eu estou estudando física orgânica. A galera vai pro shopping, tu diz, gente, vou ter que ficar em casa. Exatamente. A galera vai comer uma pizza, gente, eu vou precisar ficar em casa. Muitos E às dos vezes meus você colegas. você vai até terminar não sendo nem convidado mais. Sim, e dos meus colegas, eles ficavam brincando. Pô, mano, tu tem que viver. Cara, tu é jovem, tu tem 15 anos. 15 anos? Meu amigo, se eu ficar rico, jovem, eu vou aproveitar quando eu tiver velho. Isso. Porque foi a mentalidade que eu tive. Rapaz, se eu estudar no início, no futuro eu vou ter a condição de dar uma boa vida pra minha família. E aí cabe uma questão. Quem disse que estudar muito não é estar vivendo, desfrutando de algo que gosta? Exatamente. Porque é realmente paixão. Nunca fiz algo forçado ou pensando em dinheiro. Se você perguntar, Manuel, tu fez esse teu projeto que ganhou Nobel. Pensando no Nobel? Não. Eu fiz por paixão. Eu queria atingir uma meta minha, que era resolver um problema. E eu, com paixão, com dedicação, tive esse prazer de construir o rover aquático. Não foi pensando em Nobel. O Nobel é uma consequência do que a pessoa faz. É do mesmo jeito do dinheiro. O dinheiro é uma consequência pela paixão que você tem. Olha, vamos já chegar nessa paixão no rover aquático. Mas agora eu quero entender o Manuel, criança de fato, os prêmios que você conquistou, toda essa construção do Manuel que hoje tem 17 anos, lá com os 6 anos que você já apontou. Dos 6 anos pra frente aqui, o que você resumiria o Manuel? O Manuel era um cara estranho. Era uma criança estranha. Ficava trancado num quarto, sempre querendo saber mais como que o mundo funcionava. Eu não me aquietava. Se eu via uma lâmpada, eu ficava, como é que isso brilha? Eu tinha umas indagações muito loucas que, às vezes, os meus pais falavam, meu filho, eu não estudei pra isso. Veja o livro tal, estude por aqui. Tinha perguntas que eu fazia, pai, como é que uma televisão ela mostra imagem? Pai, como é que uma câmera ela fica lá com o meu rosto? Eram perguntas que uma pessoa simples só aceita. Que uma lâmpada brilha e pronto. E se utiliza, né? Exatamente, se utiliza. Se utiliza. Era uma coisa que eu criticava todos os meus colegas o seguinte. Como é que vocês usam um celular e não sabem como que ele funciona? E, cara, eu, aos 10 anos de idade, eu sabia como é que um carro funcionava. Aos 10 anos você sabia a estrutura mecânica do carro. Como que o motor funcionava? Que era combustão. Eu lembro que um dia eu perguntei, pai, como é que um carro anda? Por que ele faz aquelas rodadas? Aí meu pai falava, é porque tem fogo dentro. Acontece um processo de combustão. Eu disse, pai, como é que o carro não começa a pegar fogo? Como é que ele não explode? E o meu pai disse, meu filho, esse conhecimento eu não tenho. E você tem que procurar. E foi nisso pra tudo. Que, pô, eu me peguei aos 12 anos de idade sabendo de praticamente tudo. Como que um microfone funcionava, como que uma câmera funcionava, como que uma lâmpada funcionava. Eu sabia replicar tudo isso. Projetos de ciências na infância, os meus colegas pediam pra me ensinar pra eles. Eu sabia como que uma pilha funcionava. Eu lembro que a pilha, eu quase fico com raiva dela. Falava, da pilha? Da pilha. Porque pra mim não entrava na minha mente que aquilo ali armazenava energia. E o que era a energia? Um negócio que eu nunca tinha visto. Aí quando eu comecei a entrar em elétrons, eu disse, eita, a ciência é um pouco mais profunda. Eu vou ter que começar a criar métodos científicos. Quando eu comecei a ficar um pouco mais velho, pegando esses assuntos de ciência, eu comecei a estudar como que o que Einstein ele estudava. E eu percebi que na infância eu fazia o mesmo método que Einstein ele fazia. Estudou Nikola Tesla? Sim, tudo. Nossa, Tesla é um ídolo pra mim. Porque o cara, meu Deus do céu, ele fez a bobina de Tesla. Como é que o cara acorda num dia e fala, eu vou fazer uma bobina de Tesla? E ele tá criando uma coisa que não existe. E tá criando Só uma ele coisa tá que não enxergando. existe. E aquilo ali me fascinava muito.
Eu não queria saber de brincar com os outros meninos. Eu queria saber como que aqueles caras pensavam. Como é que eu chegava naquele ponto. A minha mãe fala, pô, Manuel, tu era uma criança velha. Tu sempre foi um velho com corpo de novo. Eu sou um jovem de 17 anos com a mentalidade de 40 anos. Eu não gosto de festa. Eu não gosto de sair. Eu prefiro ficar trancado num quarto lendo um livro. Um jovem chato. O jovem de hoje fala, pô, Manuel, tu é chato pra caramba, cara. Eu disse, gente, eu gosto de ser chato. Na verdade, vai chegar o momento que você vai sim pra uma festa, você vai pra um evento. Como você conversou lá com a princesa, com a realeza da Suécia, e você participou de uma festa. Sim, e tudo mais. porque é importante. Mas porque tem um propósito. Sim. Você conquistou uma festa que ela veio de um propósito maior. Aí vem a festa. Porque eu sempre pô, não faz sentido eu ficar pulando num som alto, sendo que eu não conquistei nada. Eu tenho uns pensamentos muito assim, que eu construí eles quando criança. Eles, pô, por que eu vou pra festa? Sendo que eu tenho 5 livros pra me ler e eu não sei de nada deles. Então eu prefiro ganhar o mérito, ganhar a medalha, ganhar o prêmio, e após isso eu passar meia hora em uma festa. E nem é tanto tempo. Eu passo meia hora e falo, ah, pronto, já chega. E essa consciência veio ali na infância, ela foi meio que natural, é intrínseco a você e aos diálogos que você tem com sua mãe, a dificuldade que você vê eles passando. Sim. Ou seja, a dificuldade que você vê sua mãe e seu pai passando, ela pega e lhe motiva e diz assim, eu vou ser a chave pra virar essa família, pra virar essa história. Eu sempre me coloquei nesse papel. As pessoas falam, Manuel, tu era uma criança com problema. Não, eu era uma criança que queria ajudar os meus pais de alguma forma. Cara, eu vi o meu pai chegando 2 da manhã com a apostila de concurso na mão. E colega, tu sabe que cobrador de ônibus é um ambiente que o cara vive que não é pra estudo. Não, é como se o mundo tivesse parado ali e eles não tivessem outra opção. Tu já viu, é um cobrador de ônibus, ele lendo, é uma apostila. Claro, claro que tem. Mas é comum? Não é. E meu pai sofria bullying por estar estudando em um ônibus. Sofreu bullying entre os cobradores de ônibus. Exato. Até porque, além de não acreditar, tem medo dele dar certo também. Exatamente, tem e medo. Ele quebrar a bolha também, como ele quebrou. Exatamente. Ele também quebrou uma bolha. Pai, ele me contou, é uma cena que ele tava no ônibus, ele era o cara que pegava o dinheiro e passava o povo. Ele tava lendo a apostila dele e o colega dele ficava freando o ônibus pra ele derrubar a apostila. Foi uma hora que a apostila... Isso, foi uma hora que a apostila caiu e meu pai falou, um dia eu saio dessa realidade. E foi com muita luta. Cara, eu chorava. Peraí, o colega freava o ônibus pra apostila do teu pai cair. Exatamente. Só pra brincadeira e brincadeira idiota. Só pra acabar com aquele momento de concentração, de Agora estudo. tu imagina, se o estudo é difícil, imagina tu estudar num ônibus, tendo que trabalhar ao mesmo tempo, e o teu colega ainda te impedindo disso. Cara, é por isso que eu sempre falei, gente, eu tô num paraíso. Eu não posso reclamar um segundo por ter um livro de 500 páginas pra me ler. Porque eu sei que meu pai e minha mãe tiveram que trabalhar e estudar junto, que é um negócio tão difícil. Eu sei, porque eu só estudo e já acho difícil. Imagina eu ter outra atividade para sustentar os filhos. Então, desde pequeno eu sempre tive essa mentalidade. Eu tenho a meta de levar a minha família pro topo. E vai ser por meio do estudo. Eu nunca achei os meios ilícitos de conseguir gerar algo lindo. Eu não gosto de falar nisso. Eu sempre quis falar. Eu estudei, eu trabalhei e agora eu tô curtindo com a minha família. Porque com fé em Deus eu vou ter um momento de curtir toda essa minha juventude que eu perdi. Perdi não. Perdeu não. Que eu estive estudando. Perdeu não. Você vai ganhar e vai ter um momento de prazer, Sim, de desfrutar de tudo isso. Sim, e foi sempre uma meta que eu tive desde criança. Eu até falo, meu Deus do céu, como é que uma criança pensava tanto nisso? Eu me cobrava muito. Ainda hoje me cobro muito a ter bons resultados. E não é aquela cobrança doentia. E sim aquela cobrança que dá gás, que fala, eu tenho que ler isso aqui por isso e por isso, por isso. Eu tenho meta, eu tenho um objetivo. Eu não leio um livro por uma prova. Eu leio o livro pra vida. Minha mãe sempre me ensinou, Manuel, a redação do Enem são 30 linhas. 30 linhas chatas e que tu precisa estudar muito. Mas tu tem que ter algum sentido maior naquilo. Manuel, agora você chegou num ponto que eu, enquanto educador, professor, eu falo bastante. É muito bruto. Vou tentar usar algumas palavras aqui que sejam educadas pra gente não chegar a algumas palavras de baixo calão. Mas é muito bruto, é muito medieval, é
é da época das cavernas, quando um pai diz pro filho, vai estar pra prova. Isso é horrível. Você que é pai, você que é mãe, devia ter vergonha de falar pro seu filho, vai estar pra prova. Por quê? Porque o seu filho tem que estudar todo dia para obter conhecimento. Quando a prova vier, ele tá pronto. Essa é a maturidade que a gente tem que conquistar. Eu tive uma infância muito parecida com a sua de dificuldade, mas eu não tive essa luz. Sim. Eu não tive essa luz, eu não tive esse dom que você teve. Eu quebrava um tijolo para transformar em vários pedaços de carro para brincar de Fórmula 1. Mas só para empurrar. E meu pai trabalhava com oficina, eu não tive esse dom de entender por que o carro era daquela forma. E ele trabalhava com lanternagem e pintura, que hoje é uma coisa muito grande. Não tive esse dom, essa visão. A dificuldade da vida me levou para outras questões humanas dentro de casa. Mas o que eu quero falar para você que é pai, você que é professor, esquece o discurso da prova. Semana de prova. A semana de prova é uma semana normal. Ou seja, o aluno tem que chegar lá e dizer assim, pode ser na próxima semana que está marcado, mas se quiser antecipar, pode antecipar que eu estou pronto para responder. Porque eu estudo todo dia. Eu tenho certeza que você, dentro dessa rotina que levou, como você falou do trabalho agora, que você não decorava só a sua parte, você aprendia o todo, você não preocupava só com a decoração da sala, você estava preparado com o seu conteúdo. Se chegasse uma prova, você estava pronto para ela. Essa é a grande dificuldade, porque a maior parte dos alunos e do sistema educacional da gente, o aluno espera a prova A gente pra e isso. a prova e a nota meio que ela é a cara do aluno. E às vezes tem um ótimo aluno que ele não tem nem grandes notas, mas ele é muito bom em certas coisas e certas descobertas. Pronto, as pessoas acham que eu sou um aluno de 10. Eu sou esse aluno aí, que as notas são medianas pra baixa, mas tem uma expertise gigantesca em outra área. As pessoas falam, pô, como assim? Como é que um cara que ganha um Nobel, ele tem isso? E, gente, é tudo questão de gosto e paixão. Eu comecei com robótica aos 6 anos de idade. Eu tô com conhecimento de engenharia que um cara de 28 tem aqui. E com treinamento, porque todo dia era treinando, e querendo me aperfeiçoar. E falando de novo da minha infância, o quão duro foi, porque eu vi a minha mãe era manicure, e toda vez que a pessoa pinta uma unha, ela passa o pincel aqui pra tirar o excesso da unha. Eu vi a minha mãe chegando a pé em casa, com isso aqui tudo duro por conta de tinta. E eu perguntei um dia, mãe, por que isso? Isso dói? E eu vi aquele suor que ela entregava pra dar um bem-estar, pra comprar os meus livros. Tão grande que eu disse, o meu dever e o único que eu tenho é o livro. Então vou aprender a estudar e não estudar forçado, porque estudar forçado é ruim. Eu lhe falo isso porque eu estudei boa parte da minha vida forçado. Tudo na vida forçado é ruim. Péssimo. Tudo. Você não pega um livro de física forçado e você lê ele todo. No máximo tu lê 20 páginas e chorando já, querendo rasgar ele. Mas se você criar paixão por aquilo ali, tu lê cantando. E tu aprende bem mais rápido. Então o que eu faço? A felicidade quando se aprende, quando o horizonte abre, quando você decodifica alguma coisa que você estava na dúvida, como a energia da pilha. Quando você ia avançando, como é que era isso? Como é que você sentia? Cara, é uma sensação tão assim... É um negócio que não consigo explicar. É tipo, é tu pegar um trabalho de um ano e ganhar um prêmio por ele. É tu lembrar todo aquele esforço que tu teve sendo recompensado ao mesmo tempo em apenas 1 minuto. O teu cérebro fica com aquela recompensa sempre. E eu me viciei nessa recompensa. Nessa recompensa do cérebro. Do estudo. A recompensa que eu estudar, eu me viciei nela. Vinha aquela explosão de emoção. Exatamente, eu queria sentir aquilo ali de novo. Porque eu falo, estudar é ruim. Agora a recompensa que traz é um negócio sobre-humano. É ruim, eu perdi 8 quilos estudando. É horrível. Rapaz, pô, eu vou estudar mais. É porque eu tô fazendo regime e tá demorando. Eu vou estudar mais. Eu acho que aí vai dar certo esse regime. Viu, Kennedy? Vou estudar mais que vai dar certo. Gente, vamos estudar, viu, Kennedy? O negócio de academia não tá dando certo, não. Vamos pros estudos. É porque eu ficava tão bitolado com aquilo ali que eu esqueci de comer e beber água. A minha mãe falava, Manel, tu virava um doente, cara. Tu acordava, comia ali qualquer coisa, uma frutinha, sentava e era o dia todo. Se ninguém me chamasse,
era 24 horas sentado, é o famoso CDF. Sentado, estudando. Eu esqueci o mundo. Aquilo ali era o meu momento de lazer. Eu fiz um tempo psicóloga, e ela falava, Manuel, como assim? Como é que estudar é um momento de prazer? Manuel, tu tem que brincar, tu tem que se divertir, tu tem que correr. Não. O meu prazer é estudar. O meu prazer é ver que eu entendi um assunto. Porque eu não aprendi com outros métodos. É como eu falei, eu não era uma criança que saía brincando na rua. Eu era criança que ficava estudando. E eu aprendi a encontrar minha felicidade lendo um livro. E foi com todo esse pensamento, cara, quando eu falo, eu penso, meu Deus do céu, eu era realmente doido. Eu fico muito feliz, Manel. Porque como eu lhe falei hoje pela manhã lá no Colégio Einstein, que você foi recebido por todos os alunos, pois queria que você falasse dessa experiência. Porque nos últimos anos eu resolvi dar um start na minha vida. Eu já tenho mais de 40. Sim. Eu não tive a oportunidade de ter um bom estudo. E quando eu voltei a estudar, eu era 5 anos atrasado na sala. Então eu era sempre o mais velho. Eu só me destacava ali um pouquinho no colégio porque eu jogava um futebol. Eu corria bem ali uns 100 metros, uns 200 metros. Então quando tinha gincana eu ficava importante. E gostava de organizar o Grêmio, aquela coisa toda. Mas na hora que chegava no estudo mesmo, eu não era a referência. Não é que eu não quisesse. Não conseguia ser. Mas eu gostava muito de ler. Foi o que me salvou. A leitura. Por isso que eu me tornei professor de filosofia, de história, de sociologia. Mas a partir daí, como eu me tornei professor, fui atrás de conhecimentos, de habilidades. Por que a Finlândia, a Estônia, por que a Suécia, por que esses países são grandes países. Nós temos o Setembro Amarelo, por exemplo. A Finlândia, há 7 anos, é o país mais feliz do mundo. Quando você vai atrás do finlandês, o que ele mais faz é estudar. Ele mais faz é estudar. Ele é o Manuel da vida. Ele é o Manuel da vida. O futebol, por exemplo, é uma coisa secundária. Eles gostam, tá? Vão de diversão, acabou, vão pra casa. A gente não. A gente que se o Flamengo perder, eu que sou flamenguista, passo uma semana reclamando aqui da vida. Sim. Então, veja bem. Quando você coloca tudo isso, eu lembro que nos últimos 3, 4 anos eu tomei uma decisão na minha vida. Eu fiz pré-vestibular até o ano passado. Eu dava aula em várias escolas e deu um tempo e disse, vou fazer pré-vestibular. Todo mundo, o Léo tá ficando maluco. O cara não tá bem da cabeça. O cara é professor, deixa de ser professor, vai fazer pré-vestibular. Pensei em medicina, mas eu vi que eu não conseguiria, eu não teria tempo, uma série de coisas. E hoje eu sou acadêmico de psicologia, eu sou calouro. Quando eu entro na sala, eu sinto hoje aquela sensação juvenil. Agora eu sou o cara mais velho, agora eu sou o velho da história. Eu sinto essa sensação do Manuel de estar ali aprendendo uma coisa e quando você decodifica ali a ideia que está sendo apresentada, você, puxa, eu compreendi isso. Então, é por isso que eu falei, você é uma inspiração não só para os jovens, como você conta a história do seu pai. É uma inspiração não só para quem tá aí no mundo e acha que o mundo acabou e parou. Ou seja, quando você tá vivo, você tem vida. Você vai atrás, cara. Então, assim, a nossa missão hoje é dizer também muito obrigado para você. E que essa repercussão que você vai trazer para o teresinense, para o piauiense, para o nordestino, para o brasileiro, de que nós podemos ser, sim, um centro de referência no mundo do conhecimento, da sabedoria, da produtividade acadêmica, científica, que não é tão simples assim para a gente adquirir essa consciência. Você teve esse dom e essa providência divina, Deus atuou aí para dizer, olha, você tem uma missão. E você tem uma missão, que nem você sabe onde é que vai parar, que você só tem 17 anos. Eu quero que você ganhe o prêmio Nobel sênior. A exemplo do Einstein. Eu quero esse, agora eu vou pedir como torcedor. Eu quero esse prêmio aí, mano. Corra atrás desse prêmio. Sim. Quero que você, eu tô torcendo pra você ganhar o prêmio Nobel Sênior. Sênior e aí diga assim, olha, o brasileiro ganhou o prêmio Nobel da Ciência. Sênior. Então, assim, é uma hora de dizer muito obrigado pra você, porque hoje, por exemplo, você visitou o Einstein, muitos alunos, poxa, eu me lembro que quando você encostou pra tirar foto com os alunos do 5º ano, do 6º ano, me perguntavam, você fez o quê? Aí eu explicava. Não, ele foi campeão mundial de ciência. Aí a criança, na metáfora dela, e a criança pra ver como é a criança é inteligente. Aí eu tô ao lado do Cristiano Ronaldo, então é do Messi. Ou seja, são as referências que eles têm. Mas eles fizeram a referência correta, ou seja, campeão mundial, então ele é o Cristiano Ronaldo Messi da
ciência. Como é que foi aquele momento ali com os meninos? Sim, é um momento que eu não consigo explicar, porque eu tô vivendo um sonho de criança, eu tô sendo referência. Era algo que eu nunca tinha em mente. Agora, isso eu nunca tinha em mente. Ser referência pra alguém. É que nem Einstein. A gente tá falando, então vamos falar nele. Einstein uma vez falou que nunca pensou que o nome dele seria uma analogia a uma pessoa inteligente. Ah, cara, tu é um Einstein. Ele falou, eu nunca pensei nisso. Ele disse isso. E disse. E do mesmo jeito que eu falo, nunca pensei que eu receberia tantos aplausos por estar estudando. Ou que as crianças chegaram. Eu já presenciei. Crianças chegando em mim falando, eu quero ser que nem tu. Eu quero estudar como tu. Me passa aí umas dicas. Me ajuda. Me ajuda. Eu nunca pensei em chegar a esse ponto. Pra mim, eu só tava estudando, fazendo a minha parte, eu ia chegar em algum lugar. Mas eu não sabia que lugar era esse. Então a experiência Nem de sabe que hoje... você não vai chegar a muitos lugares. com fé em Deus. Então a experiência de hoje foi uma experiência incrível, acolhedora pra caramba, e que eu vou levar isso na minha mente. Porque eu tô estudando não só pra mim, mas sim pra representar todas essas pessoas que estão me apoiando. É isso que vence todos aqueles pensamentos intrusivos que fala, Manuel, pô, tem um livro aí, não lê não. Eu falando pra mim mesmo, dá preguiça, às vezes você cansa. E esse pensamento que você usou, muito obrigado pela palavra, vou adquirir, intrusivo. Essas pessoas, elas são muitas. É. Não é uma pessoa ou outra. Eu vou falar até como o Durkheim, o fato social de Durkheim lá na sociologia, que é externo, é geral e coercitivo. Esse pensamento intrusivo de não faz isso, não compra essa ideia de estudo, não compra essa ideia de um ser humano melhor, não compra essa ideia de alguém que vai cumprir um propósito. Esse pensamento intrusivo, ele é muito coercitivo, porque ele é muita gente ao mesmo tempo querendo te desviar desse caminho. E às vezes eu mesmo. Eu confesso, você acha, pô, o Manuel ele sempre foi um cara guerreiro, mas cara, quando tu topa que o teu projeto tem 5 erros e tu não faz ideia de como que tu resolve, tu tá às 5 da manhã, com sono, à base de Red Bull, Café, café no sangue, a tua mãe preocupada. uma coca de vez em O quando. primeiro pensamento que chega é o seguinte, cara, para, tá na hora, acabou. Desiste. Só que ao mesmo tempo eu falo, Senhor, me dê a força pra representar as pessoas que eu mais amo. Porque se eu não tenho a força pra me representar, eu crio a força pra representar as pessoas que sempre me apoiaram. E foi sempre com esse pensamento, com a luta contra a maré. Eu sempre remei contra a maré. Professor de universidade chegou pra mim, Manuel, tu é um merda, cara. Sabe Sério? quantos anos? Chegou pro professor universitário. Tu é um merda, tu não sabe de nada, tu tem 17 anos, tu quer fazer o quê? Tu nem tu fez ainda, tu quer Nobel? Tu quer projeto que calcula a qualidade da água? Como assim, cara? E foi com tanto não que eu criei tanto sim pra mim. Mas tem um rançozinho aí por trás. Cara, eu nunca... Porque às vezes tu tá fazendo uma coisa que ele não consegue fazer. Cara, mas é o seguinte, eu sempre criei esse pensamento e falei pra minha mãe. O ódio e o amor, eles andam juntos, sabe por quê? Porque quando a pessoa odeia uma pessoa, tu fica com um pensamento nela. E quando tu ama, tu fica com o mesmo pensamento. Então elas têm a mesma intensidade. Intensidade de... Eu só não sinto nada. Eu só não sinto nada. Cara, obrigado. Obrigado. Não sinto nada. As minhas vitórias são para as pessoas que sempre me apoiaram e não para as pessoas que duvidaram de mim. Quem duvidou de mim, tá vendo aí. É, realmente o Manuel foi pra cima, mas eu não crio ranço. Fala do meu jeito. Não, eu dizia o ranço era de quem falava pra ti que você era um merda, que Cara, você tava querendo... Tipo, você tá querendo aparecer, tá Sim. querendo ser grande antes da hora. Primeiro faz aqui o teu básico. Sim. É, na verdade, eu nem sei, porque, cara, como é que o cara fala isso pra um cara que tá representando seu país? É difícil. Eu queria entender esse pensamento. Eu também quero entender. É um pensamento muito, sei Você lá, vai cara. representar uma nação, um estado, um povo. E um professor. E o professor. E um professor. Vai falar isso. Que é a pessoa que eu menos espero receber isso. Porque professor são mestres da educação. São as pessoas que criam os gênios. E receber essa fala de um professor foi meio que me dá uma facada. Mas eu disse, Senhor, se esse for o caminho certo pra me seguir, eu não vou cair tão fácil. Essa sua, que eu não vou chamar nem de resiliência. Agora eu vou usar, você falou do Teslas, né?
que foi um cientista importante, eu vou falar do Nikola Tesla, que fez o livro Cisne Negro e Antifragilidade. Não sei se você já... Não, nunca vi, não. Pois leia. Fica essa dica. Eu vou providenciar esse livro de presente pra você. Olha. Você vai ter que ler. Você Obrigado. precisa ler. Nikola Tesla é um matemático que desenvolveu uma teoria filosófica em que ele combate a ideia de resiliência. Ele diz que nós não temos que ser resilientes, porque nós temos que aprender a apanhar, a pegar porrada. E ele explica que... E vai bater direitinho no que você está falando agora. E quem já leu Nikola Tesla, eu li já como um professor de filosofia já há muito tempo, quando eu entrei agora para o curso de psicologia, eu vi uma psicóloga citando só, de todas que me deu aula. Nikola Tesla, ele fala de antifragilidade. Ele substitui o termo antifragilidade e coloca no lugar de resiliência. Que resiliência é você aprender a suportar a dor. A antifragilidade é você ficar mais forte com a dor. Exatamente. Então é tipo massa de pão, vão bater em ti, tu vai crescer. É. Então o Tesla, no Cisne Negro e na continuidade, que é o segundo livro, Antifragilidade, ele vai falar justamente isso. Você tem que ser antifrágil. Antifrágil. E tem pessoas que evitam a dor, correm da dor. Eu vou de frente com ela. Porque eu sei que eu aprendo mais com a derrota e não com a vitória. Só que eu sempre fui o cara que, eu venci o prêmio, pois eu quero melhorar ainda mais. Eu quero superar o Manuel ali, que venceu. Passou. Passou. 27 de agosto, foi 27 de agosto? Aham, foi. 27 de agosto passou. Passou. Agora eu quero superar aquele cara que tava lá. É, exatamente. Eu sempre tive esse pensamento, porque com esse projeto eu perdi a minha primeira feira científica. Com esse projeto você perdeu a primeira feira científica. Que era só um canozinho pequenininho com alguns sensores que calculava a qualidade da água. E com um não que eu tomei, eu disse, poxa, tá bom, então agora tu mexeu com um cava que não queria um não. Aí foi quando eu falei, pois eu vou desenvolver o melhor projeto para ler a qualidade da água. E foi só ouro, 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 ouro. E a cada hora é que eu criava mais gás ainda, porque eu queria superar. E aí começou a vir as lá. medalhas de ouro. Foram 5 medalhas de ouro. Relate um pouco dessas medalhas aí. A primeira feira que eu fui foi a FEMIC, que aconteceu de forma online, que é a Feira Mineira de Iniciação Científica. Ganhei ouro na categoria de engenharias. Após isso, evoluí o projeto para o modelo 02. E fui credenciado para o Fórum Internacional de Ciências em Porto Rico, que aconteceu no Caribe. Isso é uma história longa. Que eu tive que vender brownie para ir para essa viagem, porque eles não pagavam as passagens de nada. Não tinha patrocínio de nada. Não tinha nada. E nunca teve. Não tem. Eu só tive... tem depois que ganha. Eu só tive a ajuda de familiares e amigos, inclusive o professor Washington Bonfim, que é o secretário de planejamento. Sei quem é o professor Washington Bonfim. Me apoiou desde o início ali. Ele foi que deu... Quando eu era universitário, na Federal, eu participei dentro do CCHL e da comissão do CCHL como representante, ao lado do Washington Bonfim ainda, quando ele estava apenas na universidade. Sei quem é o professor Washington Bonfim, grande professor. Sim. Grande... Um cara que realmente divisão, apoia. É um homem de visão. Sim. Homem de visão. O cara que realmente apoia. E ele foi o cara que sempre me apoiou em tudo. Financeiramente, emocionalmente, tudo. E eu fui pro Fórum Internacional de Ciência. Tão tal que eu não era o único do Brasil lá. Era uma feira de cunho internacional, mas eu não era o único grupo. Tinha um outro grupo de brasileiras. E me zoaram, porque eu fui com $100. E pronto, um copo d'água era $5. Eu calcular, dólar hoje tá R$5, então é R$25 um copo d'água. Tem que calcular a água que ia tomar. Eu vou esperar um pouquinho. Isso, mãe, você fala, Manuel, bebe muita água. Aí quando eu fui pra essa viagem, eu falei, mãe, não tem como. Não tem como beber muita água. Tem como não, não tem como, mãe. Aí eu fui com esse cálculo e a pessoa me soltou a seguinte piada. Quem converte não se diverte. Quem converte? Não se diverte, porque eu tava convertendo tudo. E esse grupo tinha recebido dinheiro da instituição pra passear lá, coisa que eu não tinha recebido. Os $100 que eu fui foi com venda de brownie rifle. Mas, gente, olha, o Manuel José Nunes Neto, que desenvolveu um protótipo de inteligência artificial, posso chamar assim, né? Sim, Se eu falar errado, você pode me corrigir.
para medir lá a questão do que está acontecendo com as águas do rio. E olha que nós estamos numa cidade que tem 2 rios que precisam... Altamente poluídos. Altamente poluídos, precisam ser cuidados. Então, aos governantes, governo do estado, prefeitura de Teresina, secretarias do meio ambiente, do município, do estado e de outros locais, não só de Teresina, mas por onde o rio passa, é uma grande oportunidade de nós termos aí uma produção de um protótipo que vai ajudar a gente a monitorar essa poluição, diminuir e devolver para essa população ribeirinha, além da água que nós bebemos, mas devolver para a população ribeirinha a vitalidade dos nossos rios. Fico pensando assim, pô, nós temos em casa alguém que mundialmente é reconhecido e que ele pode resolver, ou ajudar a resolver o problema da poluição. O que é que pode vir a acontecer aí? Pro rover eu tô em busca de patrocínios, porque eu quero realmente ajudar a sociedade com o rover. E não basta apenas paixão, tem que ter dinheiro. E razão. Exatamente. É a racionalidade, é a produção. Exatamente. E pra mim, eu sou um apaixonado pela ciência. Eu só paro de estudar quando eu estiver morto já. A tendência do Manuel é sair de Teresina e estudar. É. É. Teresina ficou pequena pra você. Cara, e também porque a gente vê que aqui o pessoal não valoriza tanto a educação. E a ciência, principalmente. É uma coisa que tá presente no Brasil incorporado. As pessoas tendem a valorizar mais o esporte. A pessoa pode até, às vezes, não valoriza a educação. O Teresinense sempre gostou de estudar. Gente, nós estamos falando de produção científica, de produção de conhecimento, e não de concurso, de passar numa prova. O Manuel fala, quando fala educação, fala produção de conhecimento. Seja ele científico, filosófico, psicológico, seja ele a escrita de um livro, de um poeta, da arte. Sim. Ele está falando disso, educação nesse aspecto. Você produzir para virar referência. Exatamente. Porque, Manuel, tu falou de esporte. É um cara que faz esporte, ele passa por dificuldade. Passa, mas... compara o cara que faz um esporte e um cara que estuda pra ciência. Como você falou, arte, educação, tal. Compara como é que é o rumo deles. O cara do esporte, ele passa assim, é precário isso, mas, pô, eu tenho 5 medalhas de ouro. Até hoje eu não recebi nada. 5. Só o obrigado. Congratulations. O congratulations. Eu não sei falar inglês, mas vamos falar. Congratulations. Congratulations. E é só isso. Claro, o só isso é um baita prêmio. É muita coisa. Só que, tipo, a pessoa sempre pergunta, e o dinheiro, Manuel? Só que vai abrindo portas, né, mano? Não, vai sim, claro, portas. Vai. Ou seja, a sua rede de relações hoje... Não vai aumentando. Claro, eu não tô reclamando disso, mas, pô, se fosse um cara do esporte, como é que ele ia estar hoje? Imagina aí um cara do esporte com 5 medalhas de ouro e 2 internacionais. Ele já tava no outdoor de numa placa de publicidade de alguma faculdade que ele não faz nem parte, pra poder chamar a gente, pra poder estar lá. Exatamente. Então, é uma realidade muito triste que todo brasileiro enfrenta. A gente gosta muito do futebol, somos conhecidos como povo do futebol. O esporte é, sim, muito importante. E foi na Suécia a primeira vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Exatamente, é muito importante. Mas a gente tem que ver que também tem outras coisas importantes. Que a gente não pode falar, só isso é importante. E sim que tem as duas coisas. Para mim nada é ocasional, tudo é providência. Com 17 anos... Teve um menino, um moleque, que conquistou o mundo na Suécia em 1958. Pelé. Com 17 anos na Suécia. Então é muito louco. Pelé conquistou o mundo na Suécia, mano. Você tem 17 anos, cara. Tá conquistando o mundo na Suécia. Só que dá ciência. Só que dá ciência. E aí, já que no Brasil hoje tá na gramática e foi aprovado, né, que Pelé é referência de extraordinário, de tudo que é bom, você é o Pelé da ciência jovem do mundo. Que loucura, né? Não foi feita essa campanha e hoje a palavra Pelé é uma referência pra isso? Sim. Você é o Pelé, rapaz. É o Pelé, cara. Gente, olha, o Manuel José Nunes Neto é o Pelé da ciência jovem do mundo. É isso mesmo. Parabéns, Pelé. Obrigado. Você é o Pelé, velho. Então, tipo, foi uma mudança de realidade tão grande. E, pô, em uma noite eu tô em casa, tranquilo, estudando. E na outra eu tô na presença da realeza. Então, é um negócio que muda rápido, só que começou bem antes.
Você entende que é tipo, é uma realidade que muda muito rápido, mas essa mudança ela demorou muito tempo. Falo muito aos alunos, gente, Aristóteles dizia que as raízes do conhecimento podem ser amargas, mas os frutos são doces. Exatamente. Grande filósofo Aristóteles, discípulo de Platão, que era discípulo de Sócrates lá atrás. O pai dele, inclusive, era médico. Na época de de Filipe II, o Aristóteles era tutor do Alexandre o Grande. E ele disse: as raízes do conhecimento são amargas, mas seus frutos são doces. É mais ou menos quando o Manuel fala aqui que você tem que renunciar. O sofrimento que ele fala, estudar é um sofrimento. O sofrimento que ele fala é a renúncia a uma saída, a uma festinha, é uma renúncia a prazeres que vão distraí-lo, porque isso é o sofrimento, principalmente no mundo de hoje em que tudo seduz para o prazer, para o excesso, né? E você ficar ali isolado, distante muitas vezes dos amigos, os amigos às vezes não entendem qual o propósito daquilo. E como você falou, o estudo é algo solitário. É todo de uma luta contra o cara do espelho. É todo de uma luta contra o Manuel. Toda vez que eu ganho um ouro, é como eu falei, eu sempre luto pra vencer o Manuel. Eu nunca me baseei em Einstein. Ah, eu vou estudar pra mim passar Einstein. Eu vou estudar pra passar o Manuel. E todos os pensadores, tanto de esporte, de tudo, sempre tem esse pensamento. A luta é contra o cara do espelho. Aquele ali é seu maior adversário. Porque quando a pessoa tá sozinha, trancada num quarto, estudando e não vê resultado rápido, porque o estudo ele não te dá um resultado agora, te dá no futuro. Quando a pessoa tá trancada, o pensamento ele sempre vem: ei, se tu dorme agora. Não precisa não. Mais tarde tu vê isso. Mais tarde tu estuda. E tu falar pra si mesmo que não vai, é uma luta contra você mesmo todo santo dia. E as pessoas que têm ascensão na vida são aquelas que ganharam todos os dias. São aquelas que... É como você falou, é renúncia. Claro, festa é importante pra relaxar. Mas não festa todo fim de semana. Não balada todos os dias. É o excesso. É o excesso. O excesso O problema mata. é o excesso. O excesso mata. E também o excesso, ele mata no estudo. Se você perguntar, Manuel, tu estudou todo santo dia? Não, eu estudei muitos dias. Mas dentre 30 dias eu tirava 2, 3 para me relaxar. Porque Einstein falava, e todos os pensadores falaram, o momento que o pensador mais trabalha é quando ele não tá pensando em nada. Exatamente. É aí que surgem as grandes ideias. E o rover, ele surgiu a partir de um sonho. Eu assisti essa reportagem sobre esses problemas. Eu dormi e no outro dia eu tinha a ideia do rover. Porque o meu cérebro, ele descansou, mas ele estava trabalhando naquela ideia. E ele fica procurando a solução. Exatamente. Ele fica procurando a solução, que é a ideia. Exatamente. Festa em excesso mata. Mas quando a pessoa relaxa um pouco, um treino, um passeio, só tu e tu. Só você e seus pensamentos. Tire um dia, tire uma tarde, tire uma hora. Porque com o concurseiro acaba que não tem tempo. Então tire 20 minutos só para pensar nos seus próprios pensamentos. Vai ser o tempo de maior riqueza. Porque é nesse período que o cérebro ele mais trabalha. E assim, eu acho que fica como exemplo para quem está nos assistindo. Quando você tiver uma grande ideia, com um grande sonho, um grande ideal, não se preocupe, você vai encontrar muita gente que vai dizer que você não vai dar certo. É a humanidade. Você vai encontrar muita gente que vai dizer que você não vai dar certo, que seu projeto não vai vingar. Né? E às vezes você pega um Van Gogh da vida, pega as histórias. Aliás, você está falando que está citando gente que é consagrada. Estou citando exemplos. O próprio Albert Einstein dizia o seguinte: numa sala de aula, você não tem alunos iguais. Einstein dizia isso, não tem alunos iguais. Cada aluno tem a sua aptidão, cada aluno ele tem que assistir a aula de matemática, beleza. Mas nem todo mundo vai ter aquela grande aptidão para matemática. Tem gente que tem uma grande aptidão para arte. E a arte é tão importante quanto a física. A arte é tão importante quanto a matemática. Cada um no seu campo vai produzir o mundo que nós vamos desfrutar. Eu fico imaginando, para o Manuel construir o rover, ele tem que saber muita geografia, porque ele está trabalhando com o rio. Ele vai ter que saber muita biologia, porque está trabalhando com a água.
ele vai ter que saber muita física e matemática, porque ele está desenvolvendo um protótipo com a inteligência artificial. Ele vai ter que aprender um pouco de filosofia e do entendimento humano que esses grandes pensadores tiveram, porque ele está trabalhando com o ser humano. Então, assim, daqui a pouco ele está... Que o conhecimento, na verdade, cartesiano foi que dividiu, vamos dividir para poder entender melhor. Descartes foi quem fez isso. Aí você cria a física, a matemática, a geografia, a biologia, a química. Mas quando, na verdade, todos juntos, é um conhecimento de mundo só. Porque essa visão cartesiana, ela diz assim, porque fulano é bom nessa área e fulano não é bom na outra. Mas tem arte naquele trabalho do Manuel. Tem biologia, tem filosofia, tem sensibilidade, tem socioemocional, tem tudo. Então, Manuel, eu tô muito feliz porque eu sou, como o Kennedy falou aqui no começo, e ele repetiu palavras que eu senti no dia, cara. Quando eu vi no Instagram do Dr. Paulo Márcio, foi o primeiro Instagram que eu vi. A vitória, o Brasil. Cara, a felicidade que a gente tem. Poxa, eu tenho um exemplo, porque agora o que eu falo para meus alunos tem alguma coisa concreta para eu mostrar. Tem um ser humano agora para eu mostrar. Porque se não tivesse o Manuel, eu ia ter que falar do Einstein. Aí o Einstein é abstrato. O Nikola Tesla é abstrato. O Van Gogh é abstrato. Porque eles... mas isso aí é conhecimento produzido pela humanidade. Não, tem agora um menino de 17 anos que é um menino simplesmente que trabalhou duro. O Walt Disney é quem eternizou essa frase. O trabalho duro é insubstituível. Para quem conhece a história do Walt Disney, sabe que ele faliu várias vezes até ele conseguir lembrar do momento que ele passou fome e que ele dividiu um pão com um rato e ele resolveu desenhar um ratinho alegre, feliz, que é o Mickey Mouse. Quem estuda a história do Walt Disney sabe disso. Foi fruto do sofrimento dele. E se eu não me engano, foi ele que falou que ele gosta do impossível, porque lá ele não vai ter a concorrência. Exatamente. Ninguém vai querer ir pra lá. Ninguém vai. A pessoa fala, pô, é impossível um Nobel. Pois é lá onde eu quero estar, porque lá não tem a concorrência. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa gravação. Já tá quase 1 hora, viu, mano? Sim. Já passamos, aliás, eu acho. E eu fico muito feliz, eu tô muito feliz. O dia de hoje foi um dia feliz, você foi na escola, você veio aqui ao podcast, é um dia que eu vou guardar de verdade no coração. Sou agora um fã incondicional seu. Quero que você tenha o discernimento, a capacidade emocional, a fé, a espiritualidade forte para suportar esses nãos em você. Quero lhe ver vindo ao Piauí para trazer para nós a questão da representatividade. Quero você no Piauí, mas quero lhe ver no mundo, pelo mundo. A gente fica feliz quando um jogador vai para outro país, ganha o prêmio de melhor jogador do mundo. Eu quero ver o Manuel agora conquistando o mundo em outras universidades, Estados Unidos, porque são os locais que hoje são referência, ou nas grandes universidades brasileiras, um ITA, não sei, aí o destino é que vai falar. Mas quero ver você dando muita entrevista na televisão, no Jornal Nacional, no Luciano Huck aí, que esse pessoal que gosta de massificar as ideias, diga assim, poxa, que tal o Manuel, ele ganhou um prêmio internacional, eu quero estar lá em casa batendo palma, chorando e me emocionando. Igual foi a Letícia, artista, uma ex-aluna minha, que é autista, estava no Caldeirão do Mion, há 2 semanas atrás, se destacando pela superação que ela teve como autista, e ela se tornou uma grande artista, grande pintora. Ela estava... Se você não acompanhava, basta você procurar que você vai ver. Sim. E eu dei aula para ela, e me lembro quando eu dava aula para ela, ela, como autista, não tinha aquela concepção de responder as provas ali metodicamente, como é o tradicional. Eu disse, Letícia, desenha. E aí ela já fazia isso, foi até uma dica que a psicopedagoga da escola disse, aliás, tenta algumas coisas diferentes, ela gosta de desenhar. E aí quando eu dava a aula dos filósofos, eu pedia para ela desenhar os diálogos, e ela desenhava muito bem. Então, assim, você é alguém que está aí buscando. Então, assim, muito obrigado, parabéns. O meu parabéns não é tão forte como o congratulation lá que você recebeu, mas ele é de coração e eu acho que eu tenho certeza que ele representa muito piauiense, que quando você vê o Manuel no meio da rua, tire foto, peça autógrafo, dê um abraço nele, pegue a energia dele, valorize. Pra quê?
para que ele se sinta fortalecido e entenda, poxa, tem muita gente que vibrou com a minha vitória. Se teve um professor lá atrás que lhe chamou de merda, se teve alguém que duvidou de você, mas agora você está conquistando muitos adeptos que vão querer. Vai em frente, garoto. Conquiste mais, seja mais. Entendeu? Não pare. Só começou a sua história. Isso aqui não é um ponto final. Isso aqui, na verdade, foi só o sumário, a introdução. O livro vai começar agora. Viu? Então, obrigado. Parabéns, foi um prazer. cara. Obrigado. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Deixa aí o seu recado final aí pra moçada. Então, gente, pra todo mundo aqui, esse recado é pra todo mundo que estuda e não pra todas as pessoas que são envolvidas com ciência. Quando você topar com alguém que fale não, que lhe diga não, que o estudo não dá recompensa, que o estudo é dificultoso, você fale. Os frutos do estudo não vêm agora, vêm no futuro. Me aguarde. Gente, nunca desistam do estudo, que a recompensa nunca vem agora. Porque o universo ele te testa pra saber se você realmente é capaz. Espere, porque um dia os frutos vêm. E eles são muito doces. Eu tô agora com um leque de medalhas, de 5 medalhas de ouro em um tempo de 6 meses, por conta de um projeto que eu desenvolvi. Mas eu comecei a estudar aos 6 anos de idade. Então nunca desistam dos seus sonhos. Vocês são capazes. É isso aí. Esse foi o nosso podcast de hoje.